teu coração. E como Jesus ama teu irmão, quebra o gelo do teu coração. E como Jesus ama teu irmão, que bom. Bem, meus irmãos, boa noite. Embora esteja ainda claro, né? A hora já disse que é noite. A gente ainda está aqui com o sol de verão, mas vamos pensar no tempo a partir de agora, né? Se nós não estivéssemos no horário de verão, o céu estaria um pouco diferente agora, né? Estaria um pouquinho mais escuro, talvez já estivesse fazendo um pouco mais de frio, não sei. Mas vamos refletir a respeito do tempo, porque hoje é o nosso propósito falar disso, né? Essa sequência de estudos que eu montei para trazer aqui hoje, ela é baseada em uma mensagem de um livro antigo do Chico Xavier, psicografado sob as ordens de Emmanuel e André Luiz. O livro é O Sol nas Almas. Quem conhece esse livro? Sol nas Almas, e é a mensagem número 1 deste livro. Examinemos a nós mesmos. E é um tema assim que me tocou muito quando eu pensei sobre ele. E eu não gosto de falar de nada que não tenha tocado a mim, em primeiro lugar, né? Se a gente fala daquilo que viveu, daquilo que acredita, eu acho que tem mais chance de a gente ser verdadeiro e as pessoas compartilharem a nossa visão. Então, o que eu trouxe aqui foi isso, né? Nós temos, então, essa mensagem, e eu espero que vocês resgatem essa mensagem. O livro tem na internet, vocês podem baixar, né? Podem ler no computador ou comprar mesmo para ler em casa, é ótimo para o culto. As mensagens ímpares são de Emmanuel e as pares são de André Luiz. Então, é um livro composto por 2 autores espirituais. Tá? Nós vamos, então, começar a lembrar aqui o que é um ano. Nós estamos chegando ao final hoje, né? Já no mês de dezembro, vivendo os últimos dias do ano de 2012. E esse ano estava marcado para o mundo acabar, não é? Não era no dia 12 de 12 de 2012 que ia acabar? Agora já é 21. Né? E vai acontecer igual no ano 1000. O ano 1000, na Idade Média, também disseram que era o ano em que o mundo ia acabar. O mundo inteiro parou, as pessoas não faziam mais nada, não plantavam, não colhiam, não queriam vender, nem comprar, nem fabricar agasalhos, nem casar, nem ter filhos, nada. O mundo parou, porque se achava que aquele ano o mundo ia acabar. Como acabou o ano e o mundo não acabou, aí foram refazer as contas, né? Não é porque a gente contou a partir do ano em que Jesus nasceu. E não é a partir do ano em que Jesus morreu. Então, tinha que ser 33 anos depois, em 1033. E aí, sabe o que aconteceu? 33 anos de mormaço. Ninguém fazia nada. Ué, mas por que eu vou fazer? Daqui a 33 anos vai acabar? Então, vai ser serviço perdido. É agora também. Não vai acabar no dia 21, nem no 28, nem no 31. Nós vamos continuar neste planeta. Por quê? Porque nós estamos agora vivendo o milênio da transição. Né? Vamos gastar 1 milênio para realmente passar de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Não tem um dia para isso. Porque o que mostra que o planeta mudou é a mudança interna das pessoas. E a gente não muda assim, de um dia para o outro. Ou será que a gente consegue? A gente consegue? Não. Então, leva gerações, né, para a gente operar essa transformação. E a gente fica todo final de ano dizendo, o ano que vem vai ser diferente. Né? No ano que vem eu vou aprender a ser gente. Né? Vou conseguir fazer as coisas de uma outra forma. E
como é que a gente pode agora, nesse momento, usar esse desejo de renovação para dar um pouco mais de efetividade a ele? É por isso que nós estamos aqui. Para isso, nós vamos relembrar o que é um ano. Um ano é o quê, no final das contas? Primeira coisa é o período orbital, ou translação, de qualquer planeta. Mas os anos não duram o mesmo tempo. Por quê? Porque as órbitas dos planetas não são iguais. Tem alguns planetas que estão mais perto do Sol. Então, o ano deles é mais curto, é menor. Por quê? Porque eles fazem a translação em redor do Sol mais rapidamente. Os planetas que estão mais longe, o ano deles é mais longo, porque a órbita em torno do Sol demora mais. O nosso ano, ele tem essa duração que hoje a gente já está acostumado, né, a contar, de 365 dias. E um tempinho mais. Só que esses 365 dias são contados e esse tempinho mais acumula. E aí vem aquele ano bissexto, em que o mês de fevereiro tem um dia a mais. Quer dizer, de 4 em 4 anos, esse tantinho que sobra em todos os anos é acumulado e se transforma em um dia a mais. Então, no ano bissexto, a gente tem que fazer alguma coisa boa a mais, porque a gente tem um ano a mais. Um dia a mais, né? Esse um dia a mais deve fazer alguma diferença. Porque se a gente tem mais tempo, deve também conseguir fazer alguma coisa mais legal. Outra definição importante é que esse intervalo é aproximado. A gente não tem uma certeza métrica de quanto é que dura esse ano nos outros planetas, né? Os nossos instrumentos de medição astronômica, eles ainda são relativos. Não tem uma precisão tão perfeita como a gente gostaria, né? Mas a gente sabe que as velocidades variam e a quantidade de tempo entre um planeta e outro fazer o mesmo caminho também se modifica. Esse ano também, no início, ele não era nem contado, porque dessa forma como girar em torno do Sol, porque a gente nem sabia, a humanidade não sabia que a Terra girava em torno do Sol. Mas seguia as estações. Principalmente nos lugares de clima mediano, as estações são bem marcadas, né? Nós temos primavera, verão, outono e inverno. No Brasil, ou nos outros países e continentes mais tropicais, a divisão já é o tempo quente e o tempo frio. Não tem tanta coisa. E tem lugares em que não é nem o quente e o frio. É o seco e o molhado. Em Brasília, por exemplo, nós vivemos esse drama, né? Nós temos 6 meses com chuva e 6 meses sem. Ponto final. Minha filha mais velha nasceu no dia 20 de abril. Estava chovendo nesse dia, de tarde. Eu lembro que eu estava indo para o hospital e a chuva estava caindo. Ela só veio conhecer chuva quando já estava com 6 meses, no dia 20 de outubro, foi quando choveu de novo. Seca total, né? A gente fica numa situação de aflição, de tamanha é a falta de umidade, né? Vira clima desértico mesmo. Tem hora que a gente tem que suspender todas as aulas, por quê? Porque não tem condição de você ir para a escola, nem de trabalhar, nem de fazer nada. A Defesa Civil manda ficar todo mundo em casa quietinho, porque tem risco de morte, inclusive se a pessoa estiver fazendo trabalho forte nesse clima seco, né? Antes, então, o ser humano contava isso pelo ciclo das estações. Já choveu, já fez neve, já teve sol, teve flor, já colhemos as coisas, fechou o ciclo, vai começar tudo de novo. Então, a pessoa contava pelas estações do ano. Agora, nós temos aí 2 grandes ícones da nossa cultura terrestre. Que ícones são esses? O Sol e a Lua, né? E os nossos calendários, então, passaram a ser constituídos observando esses 2 pontos no céu. Ou era
a presença do Sol ou a presença da Lua que gerava esses calendários. Até que alguém percebeu que o movimento da Lua e do Sol eram sincronizados. E aí surgiram também os calendários lunar e solar ao mesmo tempo, levando em conta a presença dos dois corpos celestes, né? Esses tipos de calendário no planeta Terra, então, estão associados à presença e à intensidade da luz. Vamos guardar essa informação, né? A presença da luz, ela está mais forte ou mais fraca, mais perto ou mais longe, a gente tem mais calor, menos calor por conta disso. Isso foi o parâmetro para elaborar esses calendários montados sob uma base de conhecimento astronômico. Mas existem também os calendários arbitrários, aqueles que não seguem o movimento do Sol e da Lua, embora registrem o movimento da Lua no calendário. O nosso calendário não vem? Lua nova, né? Lua cheia, lua crescente, lua minguante. Aí a pessoa observa isso para cortar o cabelo, para plantar alguma coisa, para fazer poda, né? E isso tem toda a razão. Por quê? Porque a Lua comanda todos os fluidos do planeta. Como o Sol atrai a massa terrestre, a Lua atrai todos os fluidos do planeta, as marés. Quem mora perto do mar sabe disso, né? Dependendo da Lua, a maré sobe mais ou menos. Tem gente que diz assim, fulano está de lua. É verdade. Porque pessoas mais descontroladas, elas sofrem mais a influência desse astro. Então, fica, às vezes, com a pressão alta, a pressão descontrolada. Por quê? Porque sofre mais a influência. A Lua comanda todos os fluidos que existem no planeta. O sangue, o suor, a lágrima, né? Na troca de Lua, tem muito mais parto. Quem trabalha em hospital sabe disso, né? Parteiras sabem disso. Vai mudar a lua de hoje para amanhã, pode preparar. Porque é um conhecimento ancestral, mas que faz todo sentido. Quando a gente tenta conhecer os diferentes calendários que existem para contar o tempo na Terra, é uma infinidade. Eu trouxe alguns aqui. O que vocês conseguem ver desse daí? Quem consegue arriscar? De onde é esse calendário? Não. Maia não é. Esse aí, gente, é o chinês. Calendário chinês tem 12 animais. Cada ano é o ano de um animal diferente, né? O ano do rato, o ano do coelho, o ano do dragão, né? O ano do macaco e etc. O calendário chinês conta, então, e escolhe esses 12 animais para serem os ícones. Não são os mesmos do nosso zodíaco convencional, esse que o pessoal dá o signo todo dia no jornal ou no rádio. Esse, então, aí é o calendário chinês, tá? Vamos ver outro, ver se vocês conseguem saber qual é. Vamos ver se vocês conseguem descobrir qual é o Maia, aquele que disse que a gente ia acabar esse ano, né? Esse aí, quem é que consegue? Hã? Não. Obrigada por tentar. Esse aí, gente, é o calendário hindu. Esse é o calendário hindu. Olhem bem que todos eles trabalham com o número 12. Né? São 12 animais, são 12 símbolos no calendário hindu. Por quê? Porque eles perceberam esse ciclo solo-lunar. Né? O Sol e a Lua em conjunção, formando os ciclos de desenvolvimento. E esse aí agora? Esse é cheio de coisas, né? Mas também tem 12. Quando a gente olha com profundidade, identifica. Esse é o Azteca. Já temos aqui uma vencedora, né? É o calendário Azteca. O Azteca é de que lugar mesmo?
É civilização andina, né? Uma das civilizações andinas. E esse aí agora, que tem a lua e uma estrela. Não. Turquia, quase. Não serve só para a Turquia. É o calendário muçulmano, né? É o calendário muçulmano. Todas as religiões muçulmanas utilizam esse calendário aí. E esse? Não, o chinês é o do meio, é o primeiro. Esse aí, gente, é que é o Maia. Esse bendito aí que está marcando, de acordo com os estudiosos, o fim do mundo para 2012. Né? É esse aí. E esse? Dos judeus. É o calendário hebraico, a estrela de Davi lá no centro. Né? Também trabalha com a divisão em 12 períodos. E esse agora? Esse aí é um antigo. Bem antigo, mas é da Europa. O calendário celta. A religião celta tinha esse desenho. Observem que todos eles trabalham com a forma redonda, né? Arredondada, como é o céu, como é a superfície da terra. E esse aí? Esse é o egípcio. O calendário egípcio já tem aí os hieróglifos, né? E esse aqui, que é um dos calendários arbitrários, né? O calendário juliano, que é o calendário das civilizações cristãs. E esse calendário foi construído e reconstruído várias vezes ao longo da sua existência, até ele chegar ao que é hoje. 365 dias, um ano bissexto a cada 4 anos, e o mês de fevereiro aumentando um ano nesse ano bissexto. É esse o calendário que a gente usa hoje para dizer que nós estamos em final de ano e que nós estamos esperando um ano novo. Agora, qual é a definição de ano novo? A gente já viu qual é a definição de ano. Esses ciclos todos que cada cultura conta de um jeito, né? Primeira possibilidade. Tem várias. Por quê? Porque cada povo, cada civilização conta esse calendário de um jeito. Por exemplo, o calendário judaico, ele está à nossa frente 5.000 anos. Então, é 7.000 e lá vai cacetada, né? Muita coisa. O calendário muçulmano, ele já é atrasado com relação ao nosso 643 anos. Por quê? Porque eles contam a partir do ano em que Maomé foi para Meca. É o ano da Hégira, né? Ou da fuga dele para Meca. É o ano 1. Nós contamos como ano 1 o nascimento de Cristo. Então, nós temos jeitos diferentes de contar. Cada um desses calendários está numa data diferente. Só está em 2012 o povo cristão, que conta o calendário a partir do ano em que Jesus nasceu. Né? Então, tem ano novo direto. A gente está no meio do nosso ano regulamentar, já tem um povo comemorando o ano novo em outro lugar, em outra situação. Então, não tem um jeito de você dizer que a humanidade inteira está parametrizada, né, com relação a isso. Mas todo mundo, não importa em que data, celebra o final de um ano e o começo do próximo. Tem algumas culturas que fazem isso tomando a primavera como padrão. Outros tomam o outono, que é a época da colheita, né? E a festa está sempre relacionada com essa questão do plantio e da colheita. Todo mundo pensa em recomeçar um ciclo. Seja em que cultura for, a experiência mostra
Os estudos revelam que está todo mundo tentando fazer alguma coisa diferente, montando planos, né, estabelecendo metas. E para nós não é diferente disso. E aí a gente tem a nomenclatura, né, Réveillon, a noite do Réveillon. Réveillon vem do verbo francês réveiller, que significa acordar. Então, vou acordar para a vida, né? Em alguma hora, eu vou despertar para alguma coisa diferente e vou fazer algo que eu não fazia antes. Mas será que todo mundo desperta mesmo no ano novo? Será? Tem muita gente que dorme a noite inteira e o dia inteiro, né? Passou virada, já bebeu tanto, já comeu tanto, já fez tanto estripulia durante o dia, que aí vai dormir e acorda já o ano novo no mesmo esquema de que tinha acordado no ano passado. E aí é que não é legal, né? Minha bateria. Agora, vocês sabem que imagem é essa aí? Parece uma pessoa com dois rostos? Parece? E é mesmo. Como é o nome dessa pessoa? Não? Esse aí, na mitologia grega, é o deus Janus, que tem dois rostos, um olhando para o passado e outro olhando para o futuro. E é por isso que a gente diz propósitos de ano novo. Por quê? Porque a gente tem aquela coisa, né? Eu vou olhar o que eu já fiz, vou pensar no que quero fazer. E aí a figura do deus Janus mostra isso, né? A capacidade de olhar para o passado e olhar para o futuro, tentando desenhar um futuro diferente daquilo que já aconteceu. Então, a sabedoria dos povos antigos é grande, né? A gente tem aí vários símbolos importantes para nos ajudar a reconfigurar. Quem de nós consegue fazer esse movimento? Olhar para o passado para planejar o futuro. Tem muitas pessoas que olham muito para o passado. E tem outras pessoas que olham muito para o futuro. Mas poucas conseguem usar o que foi vivido no passado para reconstruir o futuro. Que é isso que a doutrina espírita pede da gente, né? Que nós sejamos capazes de ver o que já vivemos de uma maneira construtiva, para que nós saibamos recomeçar realmente, reconfigurar a vida que a gente ainda tem para viver aqui e nas encarnações futuras. Vamos tomar, então, esse Deus grego antigo, né, como símbolo para nós. Agora, quando a gente faz esses propósitos de ano novo, né, quando chegar dia 2 de janeiro, dia 1º não, 1º ainda é feriado, dia 2, né? A partir do dia 2, eu vou fazer isso e aquilo, e mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê. O que é que a gente costuma focar, basicamente? Não estou dizendo que é só nisso, tá? É como se fosse uma tendência geral. A tendência geral é nós focarmos em coisas que dizem respeito ao estudo. Esse ano eu tenho que terminar minha capacitação profissional, tenho que terminar meu curso, fazer uma reciclagem, né? Alguma coisa que me dê condição de trabalhar melhor, ser mais bem remunerado e etc. Outra hora a gente está focado na casa. Esse ano eu quero parar de pagar aluguel, eu quero terminar de construir, eu quero comprar um terreno, quero conseguir um financiamento, eu quero aumentar a minha casa, porque as pessoas já estão muitas, não está cabendo, né? Ou então alguém vai vir morar comigo, minha mãe, meu pai, um primo, sei lá. Eu sei que eu tenho que aumentar. Ou eu estou reformando, ou eu estou construindo, ou eu estou adquirindo. Tem épocas na nossa vida em que é importante prestar atenção nisso, né? Outras pessoas estão querendo transporte. Eu preciso de um carro. Não está dando mais para andar a pé, nem de bicicleta, nem de depender do transporte público, que nem sempre funciona, né?
Então, eu vou focar agora em conquistar o meu veículo para poder dar carona para as pessoas, né? Buscar levar meus pais, gente que precisa de uma locomoção mais segura e mais rápida. E é importante também que nós consigamos focar nisso. Tem gente que está ocupado com o aumento de salário. Aí eu estou nesse emprego, mas agora eu vou fazer um concurso, eu vou me preparar melhor, né? Vou estudar para eu ser mais bem remunerado e ter mais condição de auxiliar. Tem gente que começa a pensar nas dietas, né? Esse ano eu vou melhorar a minha dieta, né? Vou para o nutricionista, vou consultar realmente um médico, trocar minha geladeira, né? Modificar meus hábitos. E tem gente que começa realmente com boa vontade, mas depois vai esfriando, 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 aí passa, né? Volta para o que era antes. Nós temos ainda a questão de conquistar os relacionamentos, né? Esse ano eu desencalho, né? E a pessoa vai logo escolhendo, né, o bonitão, a bonitona, né? Esse é meu objetivo. E tem hora em que nós focamos tanto nesses aspectos da nossa vida material e afetiva que nós nos esquecemos do nosso propósito maior. O que é que Jesus disse para nós a esse respeito, né? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Então, esse é o nosso grande propósito nessa existência. É começar a procurar o reino de Deus e a sua justiça. Se a gente está atrás disso, o restante todo acompanha, ou então passa a não ter tanta importância assim. Não me consta, por exemplo, que Chico Xavier tenha tido carro. Carro? É. Tinha uma casinha pequenininha lá, né? Que ele conseguiu comprar e que funcionava como ponto de auxílio, onde eram servidas refeições, entregues cestas, né? Com o esforço que era feito durante o mês inteiro para obter os recursos para isso, né? Ele não esperou ter dinheiro para fazer um galpão, uma cozinha industrial para começar a ajudar, né? E o auxílio que chegou, mesmo naquela casa humilde, dada em condições até certo ponto precárias, foi fundamental para manter milhares de pessoas vivas e entusiasmadas com a própria vida, com condição de lutar com seus problemas durante todo o tempo em que ele ficou entre nós, né? Hoje em dia, esse trabalho já não está tão forte assim. Eu visitei Uberaba o ano passado, e agora, em vez de ter a distribuição toda semana, tem de 15 em 15 dias. Quer dizer que tem gente já passando mais dificuldade por conta de quem recebeu a incumbência de continuar cuidando do trabalho, não estar dando conta, né, de fazer isso. Porque quem aqui ia negar uma cesta para o Chico? Agora, para nós é fácil, né? A gente não tem a mesma seriedade, nem o mesmo patamar moral dele, né? Um pedido de um espírito superior, a pessoa faz rapidinho. Agora um que é de um igual, não, depois eu penso no seu caso, daqui a pouco eu vou ver, né? E vai passando, vai enrolando. Por quê? Porque a gente não tem a mesma capacidade de envolver as outras pessoas como ele tinha. Nessa mensagem, o André Luiz diz para a gente que é preciso nos examinarmos de 3 em 3 anos. Ele já nem é tão rigoroso, dizendo que a gente precisa fazer isso todo ano. Mas de 3 em 3 anos, sim. E ele ainda diz que o espírita que não progride em 3 anos permanece estacionado. A pessoa parou no tempo. Se você não melhorou nadinha nesse tempo de 3 anos, é porque você parou e está precisando de um empurrãozinho para continuar, né? E ele dá aqui para a gente 11 aspectos que nós precisamos observar para saber se a gente está melhorando ou não.
E aí, o primeiro aspecto: relacionamentos. Como estão os nossos relacionamentos? Nós estamos nos relacionando bem? As pessoas estão ficando mais felizes? Nós estamos ficando mais equilibrados? A nossa convivência está sendo mais pacífica? Como é que está essa questão? Essa é uma questão importante quando nós estamos pensando em melhorar. Por quê? Porque o ser humano é um ser relacional. A gente vive em sociedade. Então, não é possível a gente viver em sociedade sempre com turbulência, sempre com confusão. Se isso acontece, tem alguma coisa que nós precisamos realmente mexer. O segundo aspecto é o das atividades doutrinárias. Ele pergunta, porque essa mensagem é toda baseada em perguntas. Quanto você se envolveu a mais nas atividades doutrinárias? No estudo, no trabalho, na assistência, na evangelização, às vezes ajudando como voluntário numa oficina, recolhendo correspondência, ajudando a limpar, sei lá. Tem umas 1000 atividades, pelo menos, que você pode fazer estando numa casa assistencial. E se a gente está sempre à margem dessas atividades, também tem alguma coisa errada na gente. Nós gostamos de chegar aqui, ver as cadeiras no lugar, limpas, né? E elas não vieram para cá por mágica. Tem pessoas que chegam mais cedo e que dão do seu tempo para que nós estejamos aqui agora confortáveis, bem acomodados. Por que eu não posso também oferecer pelo menos uma vez na semana para eu ajudar nisso? Não, olha, eu não posso vir toda semana, mas nesse dia, uma vez no mês eu posso. Começa por aí, né? Porque as atividades doutrinárias têm várias características, vários níveis de dificuldade. E nós, como espíritas, precisamos aprender a nos envolvermos nessas atividades ao longo da nossa vida. O terceiro aspecto que ele recomenda, ele faz a seguinte pergunta: você está menos desatento e menos negligente? Nossa, será que desatenção e negligência são coisas realmente assim sérias, né? Por que ser desatento não é bom? A gente gosta quando esquecem o nosso aniversário? De jeito nenhum, né? Se nós mulheres, né, arrumamos o cabelo, colocamos um vestido diferente, alguma coisa, e ninguém fala nada, é um desespero, né? Principalmente aquela pessoa para quem a gente fez todas essas mudanças, né? Isso dói, por quê? Porque é desatenção. E ninguém gosta de ser fruto da desatenção. Mas tem hora que a gente passa a semana inteira sem ligar para a nossa mãe, para o nosso pai, sem passar na casa deles para tomar um café, para deixar um agradinho, né? Mãe, eu sei que você gosta disso aqui, vim na feira, trouxe, né? Sem a pessoa ter que pedir. Esses pequenos gestos de carinho fazem muita diferença. O filho que não tem o pai presente nas reuniões da escola, que não vai conversar com o professor, isso é uma desatenção. A criança se sente esquecida, desconsiderada, e ela pode até começar a fazer bagunça terrível na escola para chamar a atenção. Então, vamos verificar. A gente tem uma tarefa para fazer. Vamos fazer de qualquer jeito? Isso é negligência, né? Eu vou arrumar a cozinha. Tá. Aí eu só lavo a louça, mas não lavo a pia por dentro, não limpo a bucha, não lavo o pano, não varro o chão, não passo um paninho ali para tirar, não limpo a mesa da refeição. Já arrumei a cozinha. Não, você lavou a louça. E tem gente que não gosta quando a gente fala, né? Não, filho, você não arrumou a cozinha, você lavou a louça só. Isso não é arrumar. Por quê? Porque a gente foi negligente, não soube acompanhar o processo do início até o fim.
E começar e terminar bem um processo é uma coisa difícil e que eu vejo que está cada vez mais complicada. Primeiro, porque a gente cresceu numa cultura de compartimentação. Cada um faz um pedacinho. Aí a gente começou a perder a noção do todo. Perdendo a noção do todo, a gente começa a ficar desatento. Ficando desatento, a gente fica negligente. E tem gente que não perdeu. E aí essa pessoa é aquela que consegue ter a noção do todo, né? Fulano ainda está faltando fazer isso. Na maioria das vezes é alguém que tem perfil para fazer a coordenação. Por quê? Porque ela presta atenção nos detalhes. E sabe o que faz falta, o que está sobrando, o que não está. Por exemplo, eu só tenho que trazer as cadeiras e colocar aqui. Não, eu tenho que colocar no lugar onde tem a sombra. Ou que esteja mais resguardado no caso de chuviscar. E eu não tenho que trazer só as cadeiras, eu tenho que ver se elas estão limpas, porque se não estiver, tem que passar um pano. Eu tenho que trazer cadeiras com uma expectativa da quantidade de pessoas que vêm, porque senão eu trago a mais, demais, e sobra muito, ou então eu trago de menos e falta. A gente tem que ficar correndo. Então, prestar atenção nos detalhes é alguma coisa que nós realmente precisamos melhorar. O quarto aspecto, ele pergunta assim: você está mais alegre ultimamente? Ué, mas a gente tem condição de viver alegre? Com mensalão, calor, imposto aumentando, né? As eleições não dando muito certo. Será que a gente tem condição de ser alegre, ficar alegre? Sim ou não? Claro que sim, né? Por quê? Porque a nossa alegria, como diz naquele hino da alegria cristã, é o bem do Evangelho. Vibra e contagia da criança ao velho. Por quê? Porque ela vem de dentro. Ela não está esperando os estímulos externos para se manifestar. Se eu estou com a minha consciência tranquila, e aí é por isso que a gente não vive tão alegre, é porque a gente não está com a consciência limpa, tranquila, aí a gente não desenvolve a alegria. Por quê? Porque internamente nós estamos em conflito. A gente sabe que deveria ter feito e não fez, sabe que deveria ter pensado e não pensou, sabe que deveria ter ido e não foi, e por aí vai, né? Então, nós não estamos com a tranquilidade íntima, por isso é que a gente não está assim tão alegre. A partir do momento em que a gente conseguir desenvolver esse equilíbrio, nós vamos estar aqui, e alegres. Imagina a gente vir para cá, uma casa onde todo mundo vem voluntário, porque quer, tem esperança no mundo melhor, e a gente vir para cá triste, obrigado. Ai, hoje eu só vou por honra da firma. Não, vou porque eu quero estar lá. E porque é bom. Se a gente não estivesse aqui, estaria fazendo o quê? Talvez, poderia até se complicar, né? Estar em outro lugar, em outra situação, onde houvesse complicação e não solução de problemas. Outra pergunta que ele faz é se nós estamos estudando aprofundadamente a doutrina. Qual é a diferença de estudar e estudar aprofundadamente? Tem diferença ou não tem? Tem, né? O Chico Xavier, quando começou a trabalhar com Emmanuel, recebeu dele a seguinte incumbência: Chico, leia o Livro dos Espíritos, porque isso vai ser a base do nosso trabalho. Aí o Chico pegou, uma semana ele tinha lido o livro todo, né? Aí Emmanuel perguntou para ele: e aí, já leu? Já li. Leu mesmo? Li. Não, então diga aí para mim, o que são prolegômenos? Aí o Chico: o quê? Você não leu, Chico. Vai ler o livro, essa palavra está lá. Quem lê tem que saber o que significa aquilo que leu. Aí o Chico foi lendo mais devagar, olhou prolegômenos no dicionário, viu o que era, eu não vou falar, que é para ver se vocês também procuram, né? E
Dali um mês, ele voltou para Emmanuel e falou, agora eu já li o Livro dos Espíritos. Ele, leu mesmo? Então tá, me responde. Qual é a diferença entre o átomo e o anjo? Aí o Chico, o quê? Rapaz, você não leu, que isso também está lá. Vai ler de novo, com calma. Aí o Chico começou a ler de novo. Levou um tempão procurando essa do átomo e do anjo. Também não vou dizer onde está, que é para ver se vocês acham, né? E ele levou 6 meses agora, lendo o Livro dos Espíritos. Terminou os 6 meses, ele queria começar a trabalhar de todo jeito. Aí falou, agora eu li. Aí o Emmanuel, leu mesmo? Que legal. Então agora estude o Livro dos Espíritos. Quando nós estudamos na superfície, a gente acha que já sabe tudo. E aí, se nós ficamos na superfície, a gente não enxerga as belezas que estão no fundo. Quem é que faz mergulho aqui? Alguém já fez? Mergulho ali, temos 4 pessoas, né? 5, 6, 7. A gente 8, né? A gente enxerga no fundo, mergulhando, a mesma coisa que a gente enxerga na superfície? Não. Mas para mergulhar, a pessoa precisa de um equipamento especial, né? Ela tem que aprender a respirar, tem que aprender a entender o movimento, a pressão da água, que risco ela tem, o que não tem, calcular quanto tempo ela consegue levar sem prejuízo da saúde, porque não pode subir muito depressa para não receber muito choque de pressão. Quanto tempo ela leva para conseguir subir e vencer algum perigo que esteja aparecendo ali. É preciso enfrentar certos riscos. Mas a gente ganha em conhecimento, porque a superfície não mostra nem de longe aquilo que nós enxergamos quando estamos no fundo, mergulhando, aprofundando o nosso conhecimento do mar, ou do rio, ou do lago, da lagoa, etc., né? Outra pergunta que ele faz é se nós estamos auxiliando mais aos necessitados. Ah, mas espera aí, eu tenho que estudar e me dedicar às tarefas doutrinárias e também ajudar os necessitados? É assim mesmo. E ainda prestar atenção nos relacionamentos? Também, né? E ainda deixar de ser desatento e negligente? É cumulativo. Não é para você fazer uma coisa só, não. É prestar atenção em todos esses aspectos. E por que auxiliar os necessitados é importante para nós? É porque o necessitado fica melhor? Oi? Também, mas não só. Quem é que fica melhor quando ajuda? Nós mesmos. Então, ajudar é uma ótima maneira de ser egoísta. Se todo mundo fosse egoísta assim, o mundo estava feliz da vida, né? Porque nós estaríamos fazendo o maior bem a nós mesmos. Porque o melhor jeito de ajudar a nós mesmos é ajudar as outras pessoas. Outra coisa que ele pergunta é se nós estamos mais desapegados. Como anda o seu desapego? Tem gente que é apegado à família. Pessoas são apegadas ao trabalho, outros são apegados à casa, aos objetos da casa. Tem gente que compra uma coisa e depois nunca usa, com medo de quebrar, de estragar. É ou não é? Aí cada vez precisa comprar um outro armário, um outro gaveteiro, um outro baú, um outro não sei o quê. Por quê? Porque tem muita coisa para guardar. E essas coisas duram para sempre, por quê? Porque não são usadas. E é claro que aqui eu não estou querendo dizer que a gente vai ter que usar de qualquer jeito para mostrar que é desapegado. Existe uma diferença muito grande entre descuido e desapego. Desleixo e desapego. Tem gente que é desleixado, mas não é desapegado.
E é preciso a gente prestar atenção nessas diferenças. Outra pergunta que ele faz para nós é se os nossos ideais evoluíram. Como assim? Antes eu não me preocupava com nada com relação à sociedade. Agora eu já sei que meu papel de cidadão é diferente, né? Minha ideologia se modificou. E tem gente que permanece a mesma coisa ao longo da vida. Não eleva os ideais, né? Não aprende a prestar atenção em coisas cada vez mais importantes no nível espiritual. Eu tenho, por exemplo, um familiar que, nessa encarnação, definiu que esta vida é para ficar rica. É uma familiar minha. Essa encarnação eu quero ser rica. Eu quero ter dinheiro para viajar a hora que eu quiser, pagar passagem de primeira classe, sem ter que preocupar com promoção da Gol pela internet. Não quero, né? De jeito nenhum. E essa pessoa não conseguiu, até hoje, nem ter a própria casa. Por quê? Porque ela se enrola. Essa decisão é uma decisão muito forte, aplicada num único objetivo que aponta para baixo, não aponta para cima. Quanto mais baixo é o nosso nível de ideal, mais confusão a gente arruma para si. A ajudante da minha mãe, que a minha mãe não mora comigo, mora na casa dela, ela gosta de morar só, mas todos os filhos já se casaram, todos eles têm sua casa, têm sua vida, e a gente dá muita assistência para ela, mas durante o dia está todo mundo trabalhando. Então, nós contratamos uma pessoa para ficar com ela, e nós temos um sobrinho também que mora lá com ela, adora minha mãe, é solteiro, então fica lá. E essa ajudante ganha um salário mínimo e meio. Como ela mora na casa da minha mãe, né, não paga despesa de jeito nenhum, só no final de semana que ela vai para a casa dela. Com esse um salário mínimo e meio, ela já comprou um terreno, ela construiu uma casa, murou, gradeou, pintou e mobiliou. Ela trabalha na casa da minha mãe há 11 anos. E ela tem um filho, que ela cuida, compra tudo da escola, roupa, calçado, remédio, tudo direitinho. É uma pessoa controlada, disciplinada com o dinheiro. E todo mês ela tira R$50, vai no bazar da Igreja Católica que tem na esquina da casa da minha mãe, eles fazem um bazar todo mês, e ela compra, que lá tudo é de 50 centavos a R$2. Ela compra roupa, calçado, bolsa, coisa de cama, de casa, faz aquela caixona e manda pelo correio. Ela ganha um salário mínimo e meio, e ela provê a família dela que mora em São Raimundo Nonato, lá no Piauí. Ela é a milionária da família, porque não falta, todo mês ela manda. Ora, ela tem um filho, ganha um salário mínimo e meio, tem as coisas dela para fazer, mas ela tem uma obrigação com a família. Ela colocou isso como um ideal. Eu tenho, porque eu trabalho. Lá eles não têm emprego. Se eu não mandar, eles ficam sem ter. Então, ela assumiu isso. E eu tenho uma amiga minha, que é professora, já com pós-graduação e tudo, ela ganha um salário de R$5.500. Até hoje, ela não conseguiu ter a casa dela. Porque ela não tem o mínimo controle financeiro. Ela se lamenta o tempo inteiro. Mas por quê? Ela estabeleceu como meta que ela ia ter que trocar de carro a cada 2 anos. Evidentemente, não vai sobrar para ela fazer outra coisa. Então, dependendo do ideal, a gente alcança ou não alcança os objetivos que precisa alcançar. Então, vamos rever, né? A outra coisa, facílima, né? Você entende melhor as dores que lhe chegam na vida? Essa é a pergunta que ele faz. Aí as dores físicas, as dores morais, as dores afetivas, que doem tanto, né?
Será que a gente entende o papel da dor na nossa vida? Ou a gente fica o tempo todo se lamentando porque está doendo? Ah, ninguém sofre como eu, né? Como assim? Quem é que mede o sofrimento das pessoas? Quem é que sabe comparar e dizer em quem dói mais? Só a providência divina nos conhece a esse ponto. Mas é necessário que a gente compreenda o papel da dor da nossa vida. Minha avó dizia que quem sofre reclamando, sofre de graça. Quer dizer, tem que sofrer de novo, até sofrer sorrindo, como a música diz para a gente, né? Sabendo que é o resgate e que na hora da dor nós estamos, na realidade, nos livrando das bagagens difíceis que nós trouxemos para esta vida. A outra pergunta que ele faz é se nós estamos orando com mais frequência e com mais fervor. É tão fácil a gente se esquecer de orar da maneira correta. E é tão fácil a gente orar mecanicamente, como a gente já aprendeu a fazer tanto, né, em outras encarnações, em outras igrejas. Decorar a prece de Cáritas e falar, sem sentir nada, só lembrando das palavras. Isso não pode acontecer conosco? Então, é importante que nós nos lembremos de orar com mais frequência e com mais fervor. E ele pergunta se nós estamos fazendo isso. E a última coisa é, seus remorsos diminuíram? Quer dizer, você está se arrependendo menos das coisas que fez? Isso significa que você está começando a tomar decisões melhores. Qual é a decisão da qual a gente se arrepende? A decisão mal tomada. Aquela, principalmente, que você tomou de cabeça quente, né, no calor da raiva, ou do rancor, né, ou da tristeza. Você tomou uma decisão que afetava não somente a sua vida, mas a vida de outras pessoas. E aí, essa decisão se mostrou incorreta pelas consequências que ela trouxe. Então, ele pergunta se nossos remorsos diminuíram. Por quê? Porque, se diminuíram, é porque nós estamos aprendendo a decidir melhor, com mais tranquilidade, né? Eu gostaria muitíssimo que nós, nessa virada de ano, buscássemos essa mensagem na íntegra, refletíssemos sobre ela, porque desde que eu fiz esse exercício há 4 anos, a minha vida mudou. E ela mudou para melhor. E ela não mudou superficialmente, ela tem mudado substancialmente. A cada ano eu retorno agora a esses 11 aspectos e verifico como eles estão funcionando na minha vida deste ano em diante e no ano que passou, nos anos que já se passaram, né? E eu tenho assim a alegria de dizer que eu desenvolvi um desapego muito grande a várias coisas às quais eu era muito apegada. Eu era muito apegada às minhas filhas. Eu tenho 4 filhas. A mais nova está com 20 anos agora e tem uma doença autoimune que ela vai precisar controlar o resto da vida. A gente descobriu isso há 2 anos. E se eu não tivesse passado por esse processo de transformação, pelo menos pequenininho, eu teria sofrido um verdadeiro colapso na minha existência. Porque comigo eu até aguento bem, mas quando é com meu filho, né, toda mãe, todo pai diz isso. E eu acho que se os filhos percebessem o quanto a gente se importa com o bem-estar deles, eles se cuidariam muito bem só para respeitar essa dor que a gente sente quando alguma coisa não vai bem na vida deles. Mas, infelizmente,
muitos jovens, muitos filhos ainda acham que quando o pai e a mãe se preocupam é porque está se intrometendo, né? E às vezes está mesmo. Mas eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que erre com seu filho intencionalmente, né? Todo mundo erra tentando acertar. E eu acho que nos nossos relacionamentos, prestar atenção nessa questão da família, em como é que a gente se relaciona com as gerações, quanto respeito, quanta escuta generosa, quanta decisão coletiva nós somos capazes de tomar, afetará positivamente a nossa vida daqui para frente, né? Então, eu gostaria muito de que vocês retomassem essa mensagem integralmente, que fossem capazes de lê-la com atenção, respondendo a cada uma das perguntas com calma, chorando se tiver que chorar, pensando se tiver que pensar, trocando ideia com alguém se precisar trocar, porque depois dessa reflexão profunda, nós não seremos iguais. E eu tenho certeza de que nós vamos conseguir ter um ano melhor a partir desses pensamentos. Então, era isso que eu gostaria de trazer para nós hoje, nessa tarde, e espero ter contribuído para que todos nós tenhamos um ano novo melhor. Que Jesus nos abençoe.